Graça e paz, mais um café com reflexão, e nesta manhã eu gostaria de ler para vocês Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Neste tempo em que nós estamos passando, dito tempo de pandemia, tempo de distanciamento social, isolamento vertical, necessariamente este versículo ele tem tudo a ver com a nossa realidade e com esta abordagem de vida de momento. Por quê? Porque o versículo 2 desta carta que Paulo escreve aos Romanos, ele está nos trazendo para um conceito de uma mente transformada. E geralmente é pego por algum tipo de circunstâncias sintomáticas aqueles que de alguma forma não se permitem ou não compreenderam qual é o processo de uma transformação mental pela ação e pelo poder do Espírito Santo de Deus. E Paulo aqui, quando ele está propondo para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para aqueles que trazem em si a mente de Cristo, uma mente transformada, nesta manhã eu quero trazer mais uma abordagem provocativa do que de fato uma abordagem que possa expressar alguma proposta de consolo ou mesmo de edificação para vocês, mas com certeza, se é provocativa, no final de tudo, a edificação ela será uma consequência. E a proposta é o seguinte: a Bíblia ela está nos trazendo a compreensão de uma mente transformada. E agora, pouco antes de parar para esse café com reflexão mesmo, estava correndo ali na pista mesmo, no parque, buscando de fato o que falar com vocês, e me veio à mente justamente este versículo, mas dentro de uma proposta que vai fazer todo sentido para vocês neste tempo em que nós estamos passando mesmo. Como eu falei, tempo de pandemia, tempo de crise financeira, crise política, né? Os índices mesmo já noticiados aí pela imprensa mesmo, de aumento de violência doméstica, e caiu a mortalidade mesmo do trânsito, caiu a mortalidade por homicídios, morte de violência, mas aumentou o índice de violência doméstica. Então, de alguma forma, nos tem trazido muito prejuízo este conceito de estarmos fechados, cerceados no direito de ir e de vir, nesse tempo mesmo do isolamento social e do distanciamento social. A pergunta que eu quero fazer para vocês neste instante é: mentes transformadas ou mentes transtornadas? Porque a Bíblia ela está cobrando uma realidade cristã, ou para uma realidade cristã, uma mente transformada. Mas não são poucos aqueles que professam fé em Jesus, aqueles que sim têm cumprido seus compromissos espirituais, congregacionais, devocionais, indo à igreja, orando, se relacionando com a comunidade, ou mesmo tendo aí esta proposta da fé cristã como pauta do dia. Mas para você mesmo que é cristão, neste momento, a sua mente ela está sendo uma mente transformada ou ela está sendo uma mente transtornada? E quando a gente para trabalhar esse conceito de uma mente transtornada, o transtorno mental, dentro de uma circunstância como esta, principalmente, vai nos pegar de alguma forma. E eu enumerei aqui características de transtorno mental que pode estar pegando cristãos, pode estar pegando pessoas aí piedosas, pessoas boas, pessoas de oração, pessoas que têm convicção sim de fé e de uma nova mentalidade em Cristo Jesus, mas que de alguma forma pode estar pegando. Enumerei aqui o transtorno mental, ao invés de uma transformação mental,
No transtorno mental eu peguei aqui 10 características de transtorno mental, que pode ser a ansiedade. Este segundo colocado aqui eu quero pôr talvez como sendo o penúltimo ou último, que seria a bipolaridade, mas eu não vou pô-lo assim. Eu quero pôr ansiedade, quero pôr pânico, falta de acabativa, postergação, síndrome do pensamento acelerado, a mania de perseguição, aquela pauta de que o mundo conspira contra mim, não é? Aquele conceito de que dentro de uma proposta como esta eu estou sendo vitimizado. Se não estou sendo vitimizado por uma pandemia, estou sendo vitimizado por um segmento, seja governamental, político ou religioso. Mas se eu não tiver uma boa cabeça, eu vou olhar no espelho e vou me perceber como sendo alguém que está sendo vitimizado pelo próprio sistema, ou pelo fato de que talvez num momento como este, dificilmente alguém para me entender, para me compreender, para ouvir os meus desabafos, para ouvir talvez até a minha infantilidade espiritual e coisas do gênero mesmo. Então a gente tem esta mania de perseguição e a gente tem esta compreensão de que o mundo conspira contra nós, e quando isso acontece, o vitimismo ele é uma pauta que sempre vem junto, é um pacote fechado, né? A mania de perseguição, o mundo que conspira. Então, com tudo isso, eu me percebo como sendo também alguém vitimizado. E depois, eu diria que neste outro contexto aqui, eu caio no quadro da depressão. E aqui a depressão, do ponto de vista da psiquiatria, é o último estágio do sofrimento humano. E eu diria que dentro desta depressão também eu caio dentro de uma proposta bipolarizada. Por quê? Porque de um lado eu estou depressivo e do outro eu quero de alguma forma sair desta depressão e buscar aqui uma vigorexia espiritual ou mental ou euforia para tentar sufocar esta depressão. E todas as vezes que eu busco a euforia para sufocar a depressão de uma maneira consciente ou mesmo inconsciente, eu diria mais inconsciente, estou caindo dentro de uma bipolaridade. E esta bipolaridade ela traz uma consequência danosa, porque dentro da bipolaridade, ora eu estou eufórico, ora eu estou depressivo. E ora o pêndulo está para a esquerda, ora o pêndulo está para a direita. E dificilmente o pêndulo ele vai estar embaixo, onde eu vou estar neutro de qualquer possibilidade, não é? Mas aqueles que têm a mente transformada, enumerei 10 características também, e estas 10 características elas vão estar contrastando com todas as possibilidades de uma mente transtornada. E aí, para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus pela transformação da mente, eu enumerei aqui aqueles que têm uma mente transformada. Eles têm serenidade, eles têm uma consciência sã, eles têm autoconfiança, eles têm aqui dentro de tudo quanto se pega para fazer, início, meio e fim. Eles têm a capacidade de fazer hoje aquilo que tem que ser feito hoje, não posterga para amanhã. Aqueles que têm uma mente transformada, eles pensam à medida do pensamento de Cristo. Em sétimo lugar, eles têm paz. Em oitavo lugar, o mundo não conspira contra mim. O mundo é um lugar fértil para que eu possa anunciar e proclamar o reino de Deus. Em nono lugar, tudo tem um significado, né? Então eu não sou um vitimizado pela consequência de uma pandemia, mas eu estou compreendendo um significado em cima disto pelo qual estou passando. E em décimo lugar, no lugar da bipolaridade, que é depressão e euforia, eu trago em mim o entusiasmo contínuo. Então tudo é produzido pela mente humana, tanto para aqueles que têm uma mente transformada, quanto para aqueles que têm uma mente transtornada. Uma única abordagem que eu quero trazer para vocês: tudo é produzido pela mente humana, mas
esta mente humana, ela tem que estar sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E à medida que eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, esta minha mente, ela está sendo também tomada na forma de uma mente cristã. Então eu quero fazer uma releitura desta transformação da mente, ou este transtornar da mente, da seguinte maneira: mente transformada para mente transtornada. Eu estou trocando aqui a ansiedade pela serenidade, estou trocando aqui o pânico pela sã consciência, estou trocando aqui a falta de acabativa por aquilo que tem um início, meio e fim. Eu estou trocando aqui o ato de postergar, deixar para amanhã, com a possibilidade de que, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu devo fazer hoje. A Bíblia diz: o que te vier à mão para fazer, faze-o agora. Não é? Ao invés de eu ter aqui uma síndrome do pensamento acelerado, eu penso à medida de Cristo. Ao invés de eu ter aqui a mania de perseguição, eu tenho paz. Ao invés de eu ter aqui esta compreensão de que o mundo conspira contra mim, eu olho para o mundo como sendo um lugar fértil, para que eu possa ali produzir, e produzir de forma que dignifique o reino de Deus. Ao invés de ter aqui este aspecto do vitimismo, tudo para mim tem um significado. Eu não estou sendo vitimizado por esta pandemia, mas eu estou tirando um aproveitamento lógico, concreto e espiritual. Para o cristão, tudo que acontece para um fim específico. Então, eu não estou olhando para a pandemia como pandemia, mas eu estou olhando para a pandemia tentando compreender o que o Senhor está querendo me ensinar com isso. Então, tudo tem um significado. E em 10º lugar, ao invés da depressão, que pode me levar para o último estágio do sofrimento humano, ou então eu quero trazer nesse conceito aqui a bipolaridade, porque se eu quero anular a depressão, eu caio para a euforia. Mas o excesso de euforia me joga para a depressão também. Então, bipolaridade sempre vai jogar com esta possibilidade de um e de outro. Ora eu estou depressivo, ora eu estou eufórico. Ora eu estou depressivo, ora eu estou eufórico. Mas com a mente de Cristo, o que eu tenho é um entusiasmo de servir a Deus e de andar por esta proposta de adoração contínua, sabendo que a mente é minha, não é? Isto não tem nenhum tipo de interferência na minha capacidade mental, do ponto de vista de abordagem de conhecimento, de razão, de razoabilidade, mas eu compreendo que esta mente, mesmo sendo minha, ela é conduzida por Cristo, é conduzida pelo Espírito Santo de Cristo. E o que eu quero deixar aqui para vocês neste dia é justamente isto. Tenha uma mente transformada e não a mente transtornada. Saiba amar, saiba perdoar, saiba compreender que o Senhor está criando possibilidades para que você possa ser abençoado. Ele está te dando uma outra chance para o seu crescimento e para o seu elevo espiritual. Que o Senhor te abençoe ricamente neste dia. Tenha um dia proveitoso. E mais uma vez, beijo no coração, beijo na alma. Fiquem na paz do Senhor. Deus vos abençoe rica e abundantemente. Glória.